tem o uso de medicamentos que a gente encontra o tempo inteiro, como, por exemplo, analgésicos. Queria que você desse uma explicada para a gente nesse número que aumentou bastante. Isso mesmo. O relatório da ONU, que foi lançado agora, ele avalia de 2000 a 2015 como tem acontecido as mortes associadas ao uso de drogas. A gente sempre já tem o conhecimento de que o uso de drogas é muito alto, drogas ilícitas, né? Então, drogas que levam a abuso, a dependência, é mais alto entre os jovens. Mas o que surpreendeu neste relatório da ONU agora é que na população acima de 50 anos, aumentou de 25% para 40% o número de mortes em pessoas mais velhas, ou seja, acima de 50 anos, por medicamentos que são de uso medicinal, que são os analgésicos potentes, que são derivados da morfina. Então, a gente tem, por exemplo, o fentanil, a gente tem o tramadol, a gente tem a metadona, a oxicodona, que são substâncias que vêm sendo utilizadas muito mais pela população mais velha. E por que isso? Porque, como nós que trabalhamos com depressão, bipolaridade, nós observamos que quando a população envelhece, à medida que a população envelhece, aumenta a incidência de doenças crônicas, como, por exemplo, a dor crônica e doenças psiquiátricas, transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Então, isso é esperado que haja, sim, um aumento no uso de medicamentos. O que a gente não esperava é que, por overdose, aumentou de 25% para 40% o número de mortes em pessoas com mais de 50 anos por uso de medicamentos que deveriam proteger a população, deveria trazer alívio e conforto para o alívio da dor e está levando a mortes por excesso e overdose. Agora, Diego, nesse relatório também tem um número preocupante, né? Você falou de pessoas que têm problemas psiquiátricos, psicológicos, que usam medicamentos, né, de ansiedade, tarja preta. A gente sabe que tem aumentado muito o número do uso desse tipo de medicamento. E a pesquisa também mostra que aumentou o número de mortes de pessoas que usam esse tipo de medicamento, incluindo os de tarja preta, que, por exemplo, o Rivotril, que todo mundo encontra facilmente numa farmácia. O quão preocupante é isso? A gente tem passado por uma modificação na maneira como as pessoas têm acesso hoje em dia aos medicamentos, né? Com o advento da internet, é muito fácil ter acesso a medicamentos em que só as pessoas que foram atendidas e que passaram por um profissional que prescreveu o medicamento antigamente conseguia. Então, com o advento da internet, existe um mercado negro hoje que possibilita que pessoas não façam um tratamento adequado para a depressão nem para a ansiedade e que recorram a medicamentos de alívio imediato, como os tarja preta, o clonazepam, o alprazolam, como você mencionou. Então, o que acontece é que as pessoas recorrem a tratamentos que aliviam momentaneamente os sintomas, mas que não tratam adequadamente essas doenças psiquiátricas. Então, não é que os medicamentos psiquiátricos levam à dependência, mas as pessoas fazem um tratamento equivocado, buscando medicamentos de efeito rápido e que não vão tratar adequadamente essas doenças. E agora, em relação a isso que você acabou de dizer, né, as pessoas esquecem também que tem que manter o tratamento junto com a psicoterapia também, né, com a psicologia, é necessário fazer um acompanhamento lado a lado, não somente com medicação. Agora, falando das drogas ilícitas, né, também está crescendo principalmente a manufatura da cocaína, que alcançou um recorde em 2016. Como é que vocês fazem esse tratamento e o quanto isso, o que faltam de políticas públicas, assim, nesse sentido, para a gente tentar conter esse avanço desse uso até em pessoas, né, com uma faixa etária maior, como você mesmo comentou, que não são só os jovens que estão usando drogas ilícitas? É mais atenção até do que esse consumo elevado de cocaína, que não, embora tenha aumentado, foram os dados referentes a qual substância química que foi mais prevalente entre os jovens, mais frequente entre os jovens, né? Então, antigamente a gente tinha uma incidência muito elevada da cocaína, do crack, das anfetaminas, do êxtase, e hoje em dia a gente tem visto nesse relatório a droga que disparou foi o uso dos canabinoides da maconha, né? Embora a produção de cocaína aumentou, o que o relatório trouxe é que cerca de 69% dos usuários neste período foi de substâncias químicas entre os jovens foi de canabinoides, ou seja, de maconha. E a cocaína ficou lá em quinto lugar, ou seja, então a gente observa com o relatório aquilo que a gente observa na prática clínica, que as substâncias que causam, embora ela cause um
prejuízo muito a longo prazo, é a que mais tem sido utilizada. A cocaína causa, sim, problemas mais agudos, então surtos psicóticos, problemas associados ao aparecimento e um aumento no incremento de surtos psicóticos, mas o que chamou a atenção é que, nesse período, a substância química que mais foi utilizada foi a maconha, que não causa um prejuízo muito evidente no curto prazo, mas que ao longo de 10 anos ela tem, sim, uma incidência aumentada nos prejuízos cognitivos, na incidência de depressão, de síndrome do pânico e também de transtornos psicóticos. É um dado impressionante em relação à maconha, que você falou, realmente tem sido muito usado, né? Agora, que tratamentos, assim, você diria que seriam alternativos para esses casos, né? Para quem desenvolve esses problemas em relação a drogas como a maconha, que tem sido muito usada? Você falou do número, aí são 275 milhões de pessoas que estão usando canabinoides. O que você poderia dizer para a gente nesse sentido? Você salientou bem a importância do tratamento com psiquiatras, médicos e com os psicólogos, com a psicoterapia. Isso é muito importante no tratamento de indivíduos que fazem uso de substâncias. Ao contrário da cocaína, do êxtase, da heroína, que são drogas que têm um potencial de dependência, ou seja, de busca pela droga muito aumentada, no uso de maconha, o que mais acontece é muitas vezes o alívio de doenças psiquiátricas subjacentes. Ou seja, os indivíduos que buscam o uso dessa substância para aliviar sintomas como a insônia, como a ansiedade, crises de pânico e mesmo sintomas depressivos. Então, muitas vezes o indivíduo faz o tratamento de doenças do cérebro, doenças psiquiátricas, psicológicas, com essas substâncias que vão acabar acarretando no longo prazo o aparecimento de outras doenças. Então, esse é o grande problema associado ao uso da maconha. Certo, então a gente conversou com o Diego Tavares, que é psiquiatra do Hospital das Clínicas. Muito obrigada aí pelas informações. A gente conversou com ele sobre o aumento das mortes de 2000 a 2015 em relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas. A gente muda de assunto agora.